Deputado Alexandre Knoploch. Só um instante. Peraí. Foi? Obrigado, presidente Márcio Pacheco, presidente da CCJ. Cumprimentar a deputada Marta Rocha, a deputada Amorim, deputado Márcio Galberto, Marcelo Dino, a todos os, nosso Adilson, subsecretário, doutor Sérgio Aureliano, os representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Bom dia a todos. Primeiro, deputado Márcio Pacheco, eu acho bom que o projeto tenha vindo da forma que veio, porque nos dá a possibilidade de debater aqui e de buscar emendas. Eu, particularmente, eu já até conversei com alguns grupos nas redes sociais, eu gosto dessa forma que o governo atua, de mandar um projeto até simples e dê a possibilidade para o parlamento debater, inclusive fazer audiências públicas. Nós sabemos que no passado, muitas vezes, o projeto chegava de uma forma e era assim que tinha que ser votado. Então, parabenizo não só o governo, mas também essa casa, na presença do André Siciliano, que nos dá a possibilidade sempre de debater. Eu queria concordar com a deputada Marta Rocha no que tange a questão dos deficientes. Eu acho que a gente precisa debater uma forma de aposentadoria por invalidez diferenciada, deputada Marta Rocha. A gente teve agora a volta dos descontos para os deficientes e a gente sabe o quão sofrido é a situação deles, ainda mais quando é por ato de serviço. Então, aquele que serve tanto tempo à sociedade, que vem ficar inválido para as atividades policiais e ainda assim ter descontos, ainda assim ter uma situação comum, igual aos outros, é uma coisa meio estranha. Um outro tema é com relação ao fardamento. Não faz sentido nenhum essa questão do fardamento. Primeiro, não ser anual. E segundo, não ser disponibilizado pelo governo. O policial ter que, a cada 4 anos, ter ali um adiantamento, ou qualquer outro termo que valha, e ainda pagar por isso, é a mesma coisa de a gente falar que o profissional de uma empresa privada que faz serviço de limpeza, de transporte, não importa, eles tenham que comprar o seu uniforme. Então, a gente precisa, eu fiz uma emenda nesse quesito, a gente precisa mudar o fardamento, tem que ser anual. Óbvio que tem particularidade dos policiais praças e dos policiais oficiais, só que o praça está o dia inteiro na rua, no sol, na chuva, no vento, no frio, e achar que o mug dele vai ser igual de um oficial é uma coisa sem muito sentido. Então, essas condições têm de ser dadas da mesma forma que eu não vi nesse projeto de proteção social, e não sei se cabia, ao meu ver até cabia, porque a gente está falando também aqui de uma questão do bem-estar, que é o fardamento. É o colete balístico. Deputado Márcio Pacheco, a gente ficou meses, o policial tendo uma dúvida do seguinte: ou eu recolho, ou eu uso o colete balístico vencido, porque por uma incompetência do secretário anterior, simplesmente ele não licitou colete balístico, ou eu uso um colete balístico vencido, ou eu não uso e respondo disciplinarmente. Então, de duas uma, ou ele se prejudica com risco de exposição à vida, ou ele se prejudica disciplinarmente. É importante que a gente dê uma segurança para o policial nesse quesito. Um outro tema que também, ao meu ver, cabe aqui, já que nós estamos falando de proteção social, é a questão da escala dos policiais. Eu tive com o coronel, secretário da Polícia Militar, coronel Henrique, não faz mais nenhum sentido, ele tem as suas objeções, mas eu reafirmo que não faz mais nenhum sentido o policial militar do Estado do Rio de Janeiro hoje não ter a escala 24/72. Diversas outras polícias no Brasil têm. Existe uma alegação que as RPs ficariam defasadas, mas nós sabemos que não. A gente tem uma atividade diminuída ao longo da noite e da madrugada.
Então, o policial precisa ter uma garantia da sua escala, e não dependendo de um comandante da P3, do comandante do batalhão, cada um é uma situação diferente. Se ele está no GAT, ele tem uma condição melhor do que quem está no setor, é uma confusão absurda. Então a gente precisava aproveitar esse momento de discussão social para a gente conseguir inserir aonde coubesse isso. E aí também, parabenizando o deputado Rodrigo Amorim, esse tema de gratificação é a coisa mais absurda que existe. A gente já teve gratificações faroeste, gratificação de não sei do que. A gente precisa dizer o seguinte: o policial no estado do Rio de Janeiro ganha X, ponto. Não pode, um tem gratificação, o outro não tem. Aí ele, óbvio que a gente tem que parabenizar que hoje ele tem a opção de não fazer o bico, de fazer o RAIS. Só que o policial hoje ele chega no batalhão morto, porque ele faz os outros 2 dias RAIS, porque ele precisa complementar a renda dele, né? Ele sabe que se não fizer o RAIS bem feito, ele vai ficar ali com uma restrição no seu nome. Então, quando ele chega no batalhão, ele está extremamente exaurido. E por quê? Porque o salário dele é pífio. Essa é a realidade. Então, nós precisamos debater isso, discutir. Não sei se é nesse projeto, se são em outros, mas nós precisamos dizer o seguinte: o salário do policial é esse. E aí eu peço até desculpa o Corpo de Bombeiro, que a gente sempre tem falado do policial militar, é porque o Corpo de Bombeiro já, por exemplo, fica mais aquartelado, o policial militar não. A gente tem um número de policiais militares muito grande, como o deputado Márcio falou e o deputado Rodrigo Amorim. Se nesse momento, em frente à minha casa, um cachorro atravessar a rua e parar o trânsito, vão ligar para a polícia militar. Aí provavelmente a polícia militar vai ligar para o Corpo de Bombeiro, mas primeiro é o 190. O 190 é o telefone mais conhecido do mundo, porque até mais do que o 911, porque chega aqui no Brasil, as pessoas sabem, o 190 liga para tudo. Então, esse tema da gratificação, eu acho que poderia já ser debatido nessa oportunidade, dar um salário justo. É só a gente pegar as gratificações todas que recebe, quase comum a todos, e criar um salário com essas gratificações já. Simples assim, não tem mistério. Para finalizar, particularmente, eu odeio a ideia sempre de a gente estar comparando e muitas vezes equiparando com os militares federais. As suas atribuições são extremamente diferentes. Eles ficam em grande parte do tempo aquartelados, e aí até me perdoe, treinando muitas vezes para coisa que nem vai existir, quando o policial militar está no treinamento real, que é no dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer essa desvinculação. É óbvio que a Força Auxiliar, é óbvio que isso está na Constituição Federal, mas a gente precisa começar a desvincular isso, porque o policial militar e o Corpo de Bombeiros estão no dia a dia ali, no fronte, e a gente toda hora está equiparando, até porque se fosse equiparar, a gente tem que começar a ver algumas coisas que eles têm com muita melhora que nós não temos, né? Inclusive na questão aí de melhorar o caso de alimentação do policial militar. O policial militar, a gente conseguiu há pouco tempo aqui que a Polícia Civil melhorasse o seu vale-refeição, e isso tem que ser debatido para o policial militar. O policial militar que não quer comer no rancho, ele tem que ter uma gratificação de alimentação razoável para que ele possa comer na rua, que ele não precisa ficar indo no padrinho para ficar comendo, que isso é um absurdo. Ele precisa ter os seus recursos justos para ele poder comer aonde quer que ele queira. E isso não foi debatido também nessa proteção social. E para finalizar, mais uma vez, parabenizar ao governo que mandou uma mensagem que a gente pudesse aqui debater, parabenizar a todos os representantes aqui de classe, os Nata dos Praças, o Valentim, nosso tenente Newton, primeiro suplente aqui do PSL, e dizer que é isso, a gente vai construir sempre no debate, na transparência, e mais do que isso, eu tenho certeza que essa legislatura já entregou muito para a polícia, mas a gente ainda tem um ano para entregar muito mais. Obrigado a todos.